E agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Dados do IBGE apontam que o desemprego entre os jovens é superior ao dobro da taxa geral no Brasil. E é sobre isso que eu falo agora com Paulo Roberto Bretas, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Paulo, esse dado alarmante sobre a questão dos jovens, já estamos num alto índice de desemprego. E isso tem gerado principalmente entre os jovens, não é isso? Pois é, olha só, o Brasil já passou da hora de ter um grande programa de geração de empregos. Nós vivemos uma crise de 2016 até 2017 que chega hoje a 13 milhões de brasileiros desempregados, mais uns 12 milhões de brasileiros subempregados. É aquela pessoa que não tem mais carteira assinada, trabalha por salários muito baixos. Então, se você somar tudo isso, nós temos aí 25 milhões de pessoas em situação muito grave. Sim. Os jovens são muito afetados. Por que os jovens são afetados? Por que a dificuldade de conseguir emprego? Primeiro, porque o jovem não tem experiência. Nós temos um sistema educacional que não está preparando o jovem para o mercado de trabalho. Sim. E também nós temos que convir que, se você pensar os países envolvidos, o jovem está na escola. Sim. O jovem tem que estar estudando. Sim. A preocupação então, com o estudo, É lógico. Nós tínhamos que estar preocupados em implantar uma escola integral para a juventude poder se manter na escola. Mas acontece que o mundo do consumo é muito atraente. E o jovem quer ter a sua renda, ele quer ter consumo, ele não quer ficar sem os benefícios, que a sociedade de consumo oferece. Então, já passou da hora da gente pensar esse tipo de situação para o Brasil. Sim. Nós tínhamos que estar pensando hoje um grande programa de emprego, talvez pensar Você tem o serviço militar para os jovens que chegam aos 18 anos, mas também não abrange todos os jovens. Então, você podia estar pensando, talvez, um serviço civil remunerado para poder você dar a esses jovens de 17, 18 anos que não entram para o serviço militar, mas eles poderiam estar trabalhando na comunidade. Sim. Outra coisa, o que faz a economia andar é investimento. Sim. Você tem que recuperar a capacidade do Estado brasileiro de investir. Onde é que estão os programas de geração de emprego que o governo federal, o governo estadual deveriam estar preocupados em oferecer para a sociedade? A grande desculpa, às vezes, mas estamos sem dinheiro, a dívida pública é muito alta, o Brasil vive um déficit fiscal. Olha só, nós estamos numa situação tão grave que nós precisamos de ter aqui no Brasil alguma coisa que lá nos Estados Unidos, em 1929 e 30, o presidente Roosevelt chamou de New Deal. Sim. Ele começou um grande programa para criar empregos, para dar renda para as pessoas. As pessoas precisam voltar a consumir, o dinheiro precisa voltar a circular, as empresas precisam voltar a produzir, e é isso que vai tirar o Brasil da crise. Agora, quanto aos jovens, infelizmente, o caminho tem sido o pior deles. É a violência, não é? Na busca de um recurso, às vezes para o consumo, para ajudar a família, muitas vezes o jovem fraqueja e cai nas mãos de grupos que vão conduzir o jovem para os maus caminhos. Nós sabemos que nem sempre as nossas famílias conseguem segurar o jovem para o caminho do bem, e nós precisamos também de ter isso, Famílias responsáveis, jovens responsáveis, combater a criminalidade, não deixar o nosso jovem ir para o crime. Sim. Porque depois o que acontece? Elevação da morte dos jovens, violência, nós estamos perdendo nossa juventude. Sim, talvez ter programas mesmo que vão estar ali ligados com o estudo, para quando ele formar, já estar no mercado de trabalho. Exatamente. Porque eles são os mais a gente afetados. precisa de uma reforma geral das coisas. Nós estamos vendo que o Brasil entrou num caminho muito ruim.
Nós precisamos de escolas integrais, nós precisamos de escolas mais voltadas para o ensino, para a pesquisa, mas também para preparar o jovem para o mundo do trabalho. Sim. Nós precisamos do jovem estar integrado em programas que possam gerar alguma renda para ele, que seja isso que eu estou falando, né? Um serviço civil remunerado, onde ele possa ajudar a comunidade. A gente precisa criar fundos que permitam isso. E as empresas têm que ser corresponsáveis para poder tirar esse jovem, muitas vezes, de caminhos ruins. Com certeza. A primeira tela que nós temos, Paulo, olha, no total de 13 milhões de desempregados no país, 32% tem entre 18 e 24 anos. É o que você citou. Exatamente, né? Aquela faixa que o mercado, não tendo as empresas condições financeiras de sobreviver, elas não vão contratar alguém que elas precisam treinar. Porque se elas forem contratar alguém que não está preparado para o mundo do trabalho, elas vão ter que investir em treinamento. Então é preferível contratar alguém que tem experiência. Que já tem experiência. Até porque mudaram a legislação trabalhista e estão permitindo hoje que as pessoas sejam contratadas intermitentes, não é? Às vezes não precisa nem da carteira assinada, às vezes o camarada faz um bico, Sim. não é? Diminuiu muito a possibilidade da pessoa ter elevação de salário. Essa legislação trabalhista atual, ela parece que vem com esse objetivo, né, de reduzir salários. E isso é muito grave, porque se nós queremos ter uma sociedade de mercado forte, né, capaz de gerar benefícios, bem-estar para todo mundo, as pessoas precisam ter renda, é preciso ter mercado interno. Eu digo que o Brasil está voltando para trás, né? Nós custamos a montar um mercado de trabalho no Brasil, lá na década de 30, quando veio Getúlio Vargas, né? Ele organizou esse mercado de trabalho. Sim. A consolidação das leis trabalhistas, ela veio justamente organizar aquilo que estava desorganizado. Sim. Tinha gente que trabalhava 15 horas, 14 horas, 12, 10... Ele organizou, consolidou as leis. Né? E essa taxa só tem aumentado. Por exemplo, na tela 2 agora, enquanto a taxa geral de desempregados ficou em 12,4% no segundo trimestre de 2018, entre os jovens esse potencial saltou para 26%. Pois é, e é o que eu falo, se não tivermos uma política pública voltada para esse jovem, que primeiro tente mantê-lo o máximo possível na escola. A juventude brasileira precisa de estudar. Precisamos de ter currículos na escola que preparem o jovem, não só para o conhecimento, mas para o mundo do trabalho. E tem mais, eu acho que nós podemos começar a avançar mais no empreendedorismo. Por quê? Porque nem todo jovem vai ter carteira assinada. Com certeza. Ele precisa de renda, ele precisa de trabalhar, né? E ele precisa de ações empreendedoras. Investimentos em pequenas empresas. Até empresas. Para ele crescer profissionalmente, né? Um curso. E aprender e ajudar a família. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Grandes programas políticas públicas que foquem nesse problema. Exatamente. E o outro dado é a maior taxa de desemprego é da população com idade entre 14 e 17 anos, chegando a 42,7%, mais que o triplo da taxa geral. Mas aí, ali na fase dos adolescentes. Aí também é uma faixa etária que até a empresa também não vai estar querendo conquistar esse tipo de trabalho, né? Porque, como eu falei, hoje nós vivemos um mundo mais civilizado. Esses rapazes e moças aí de 14 a 17 anos, eles têm que estar na escola. Né? Infelizmente, a evasão escolar é alta. A gente sabe que o segundo grau, mal consegue manter até o fim 50% talvez dos jovens que entram para o segundo grau. Então, eu acho que o problema tem que ser atacado dessa forma. A juventude precisa de ações na área da educação, a juventude precisa de ações na área do empreendedorismo, para ele poder gerar um próprio negócio quando ele estiver saindo do segundo grau, e precisa de atacar os problemas ligados à sua necessidade de consumo, de ajudar a família dele, porque senão ele vai evadir mesmo da escola e acaba indo para esses caminhos que levam à insegurança e à violência. Aqueles programas também, né? Menor Aprendiz, que são investimentos. Eu mesmo fiz Menor Aprendiz, então ali na adolescência não deixar de estudar, mas estar ali mesmo com esse novo contato, né? Exatamente. Eu acho que é uma proposta de escola integral que possa dar a esse adolescente, né, essa visão
de trabalho, né, de responsabilidade. Eu acho que complementa tudo aquilo que nós estamos falando, todos esses alertas que a gente está falando. Sim. E quais dicas, Paulo, você deixa para o jovem, né, que está formando, para ele procurar crescer mesmo profissionalmente? Eu acho que o jovem ele tem que buscar se profissionalizar, né, sempre buscar fazer aquilo que lhe dá prazer, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem 50% de chance de avançar. Também lutar pelos seus direitos, né? Participar dos movimentos sociais de jovens e reivindicar da sociedade, dos governos, né? Políticas públicas voltadas para a juventude. Sim. Agora nós vamos ter um processo eleitoral aí que o jovem fique atento. Quais são as propostas que esses candidatos estão fazendo para a juventude? Sim. E, principalmente, buscar se profissionalizar, verificar o que o mundo do trabalho está precisando, não é? Se aliar com as pessoas certas e aí as coisas vão funcionando. Com certeza. Vamos conferir agora uns depoimentos de desemprego de jovens, né? Olá, meu nome é Raquel, eu sou jornalista formada, eu tenho 23 anos. E já tem 1 mês e meio, mais ou menos, que eu estou desempregada. E as principais dificuldades que eu vejo que acontecem no nosso ramo é que realmente as empresas já estão com vagas enxutas, né? E principalmente os que estão lá são as pessoas que já têm muita experiência e infelizmente não tem como abrir muito espaço para quem está começando agora. E o que eu vejo também é que é muita questão de indicação também. Se você é indicado por alguém, aí você tem um pouco mais de possibilidade de adentrar nessas empresas, principalmente empresas que já são consolidadas, né? Essas empresas muito grandes e tal. Eu acredito que não só nesse ramo, mas também em outras empresas, outros tipos de empregos também. Mas eu vejo que é bastante essas duas questões. Os ambientes estão com vagas enxutas e só entra também quem já é indicado e tal. Exatamente, nessa questão do emprego, ele tem essa dificuldade também, né? A questão do, por exemplo, tem empresas por indicação, né? Aí reduz mais ainda, né, Paulo? O jovem tem que se preocupar com qualificação. E o jovem tem que se preocupar também com uma coisa que é muito importante na vida profissional, chama rede de relacionamento. Não adianta, às vezes, ter um bom currículo, não adianta, às vezes, você demonstrar conhecimento, você tem que ter uma boa rede de relacionamento. As redes de relacionamento, elas vão formando a partir da família, a partir dos grupos sociais que você participa, é um grupo de igreja, é um grupo de desenvolvimento de música, esses grupos sociais, teatro, né? A gente tem relacionamentos na sociedade e a rede de relacionamento, ela passa a ser um patrimônio de qualquer um, para poder ajudar você a achar um emprego. Com certeza. Agora, aquela velha mania brasileira do quem indicou, isso tem que acabar, né? As pessoas não podem estar hoje recebendo o apoio, o auxílio, porque alguém grandão lá indicou ela, né? As pessoas têm que ter igualdade de oportunidades. E isso são conquistas que a gente vai aos poucos, né? Com políticas bem feitas, com respeito ao outro. Trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto, vai conquistando. Agora, pensem bem, uma boa rede de relacionamento é fundamental para você vencer na vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.